Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo, episódio número 40, pessoal, fazendo aqui aniversário do canal, e o tema não podia ser outro, um tema muito interessante para o mundo do empreendedorismo, blockchain. Tá? E aqui a gente vai falar muito mais ou quase nada sobre criptomoeda. Hoje a gente vai entender como o blockchain pode transformar o mundo do empreendedorismo, com a ajuda de quem? De dois super empreendedores que eu tenho o maior prazer e privilégio de tê-los como meus clientes aqui no escritório, mas muito mais do que clientes, amigos e parceiros. Então, poxa pessoal, muito obrigado por terem aceito o convite. Paulo, muito obrigado por estar aqui. Jaime também, então obrigado mesmo. Obrigado a você, Kael. É um prazer estar aqui e ansioso para esse bate-papo. Boa. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Kael, muito obrigado aí pelo privilégio que é poder estar falando sobre esse tema blockchain e, consequentemente, sobre aquilo que a gente tem construído com tanto amor, com tanto carinho e tanta paixão. Maravilha, ó pessoal, começamos com o pé direito. Então vamos lá. Rapaziada, a gente sempre começa, né, os nossos episódios apresentando um pouco sobre a trajetória de vocês, né, como empreendedores, e também os projetos aos quais vocês estão vinculados, né, estão atuando. Isso para que aquelas pessoas que estão nos assistindo não conhecem vocês, porque eu aqui já sou fã, conheço, né, e vamos em frente. Então, Paulo, começando por você, cara, conta um pouquinho da onde que surgiu essa tua atuação e paixão pelo blockchain até chegar nos dias de hoje e no seu projeto. Bom, para começar, né, eu comecei a me interessar pela internet em 2002. Internet. Né? Pela internet. E comecei a empreender, né, na internet. Eu montei uma empresa de sonorização de ambiente. E eu utilizava já recursos tecnológicos para poder efetuar os projetos. Né? E aí montei uma rádio. Digital, acho que foi a primeira rádio digital, chamava Rádio e-Music, que acabou não dando certo porque ninguém escutava a rádio, era muito novo, né? Era uma ferramenta muito nova, né? Então acabou que ninguém escutava e ela acabou servindo para ser o presentation do serviço que a gente prestava. Então aí foi o início da minha interação com a internet, na época 2002. Depois disso, eu comecei a empreender em 2008 com meios de pagamentos. Né? Que isso aí já foi uma evolução, né? Já tecnológica bem grande, né? E a gente começou a trabalhar com boleto e-commerce, já a integração de pagamentos entre contas bancárias, né? Pagamentos para merchants, enfim, né? E principalmente de fora do Brasil. Né? Eu sempre atuei com as minhas empresas, sempre nos pagamentos cross-border. Né? Então, essa parte de pagamentos, né, acabou me chamando a atenção para o blockchain, que foi quando surgiu, né, enfim, né, todos sabem que o Bitcoin foi o maior precursor do blockchain, né, porque já existia o blockchain antes. Né? Essas cadeias de blocos, de dados já existiam, né? Mas quem realmente colocou em voga o blockchain foi o Bitcoin através do Satoshi Sakamoto. Né? E achei interessante, né? Uma tecnologia muito interessante, mas logo em seguida, né, já comecei a perceber da importância do blockchain para as economias circulares, que é uma dor da maioria, né, dos negócios, né, de você conseguir ter um registro de toda a sua cadeia, né, com transparência, né, com segurança. Né, isso acabou me fascinando mais. E hoje eu tenho um xodó, que é a Oxy, né, que é uma empresa que eu criei na Inglaterra, junto com um sócio meu, o Simon, que é ele é um expert em finanças da Inglaterra, e nos últimos anos ele ficou muito interessado na Green Finance, né? E em conversas com ele nós decidimos criar essa plataforma de crédito de carbono, que tem muito
depende muito do blockchain para ter sucesso. Excelente. Então dá para ver, né, pessoal? O cara tem uma bagagem, mencionou até a internet, né, que hoje é até engraçado, né, falar disso, mas realmente é para quem talvez está nos assistindo perceber que tudo tem um começo, né, e às vezes não é tão óbvio, né, aonde a gente quer chegar, mas quem é apaixonado por esse mundo acaba sendo levado pela correnteza e aproveitando de todas as tecnologias que permeiam, né, esse mundo virtual ou mais inovador, né, que o Paulo aqui comentou, né? Então, Paulo, bem legal. Eu talvez não soubesse de cada detalhe desses, né, da época da internet, dessa rádio, né? Faz muito tempo, music, né? Mas muito bacana, cara. Bom saber e que legal. Trouxe uma bagagem interessante. Jaime, conta pra nós aqui, então, como é que foi a tua história de amor com o blockchain? Legal. Né? Eu acho que no próximo podcast a gente tem que alterar. Eu tenho que começar falando porque, com certeza, alguém que começa contando que a história começou em 2002, dificilmente ela vai ser tão interessante quanto a minha. Eu acho que não, hein? Eu acho que brincadeira, mas realmente, né? São detalhes que fazem parte do cotidiano e crescimento que, às vezes, a gente olha, né, alguns projetos, algumas coisas e parece, nossa, do nada a pessoa ficou rica, do nada o projeto deu certo, mas sempre do nada tem pelo menos 10 anos de bagagem ali atrás. É verdade. E muito esforço, muito amor empregado, né? Bom, eu trabalho já com blockchain, estou caminhando aí para o 7º ano trabalhando com desenvolvimento de projetos blockchain, então fazendo o acompanhamento próximo a isso. Antes mesmo de trabalhar com blockchain, eu trabalhava numa igreja e eu era o responsável por fazer a gestão dos sistemas de videoaulas daquela igreja. Então, na época, era relativamente grande, então online tinham 600 alunos e presencial tinham mais 400 alunos. Então, era um número bem expressivo assim, de alunos que precisavam rotineiramente de alguma demanda. E eu era a pessoa responsável por entregar esse conteúdo, então fazer liberação das aulas, checagem de avaliação ali e tudo que envolvia o ambiente secretariado. E aí eram pessoas um pouco mais velhas que trabalhavam comigo e eu era bem molecão na época, né? Então tudo que era da parte de tecnologia era para mim. Então, a impressora não estava funcionando. Cara, já me resolve. De helpdesk é desenvolvedor, né? Cara, eu não fazia ideia como é que resolvia. Mas tinham me dado uma função, era meu estágio, então, assim, a internet ela foi fazendo parte meio que, vai, Jaime, vai que você consegue. Efetivamente, eu comprei Bitcoin, caí num golpe, isso me gerou uma indignação interna, assim, eu falei, cara, eu preciso entender a infraestrutura disso. Então, assim como eu percebo, né, que Satoshi Nakamoto, quando ele criou o Bitcoin, ele não criou o Bitcoin para me fazer rico, para te fazer rico, mas para fazer o mundo num lugar melhor por causa de uma infraestrutura, eu pensei, eu preciso estudar essa infraestrutura. E aí, a partir disso, eu entrei de cabeça. No último ano, eu até comecei faculdade de blockchain e finanças digitais pela Anhanguera, lá de São Paulo. Então, tenho buscado cada vez mais me capacitar relacionado a esse tema blockchain. E, bom, durante todos esses anos de projetos, eu já fiz listagem de tokens com exchanges internacionais, desenvolvimento de projetos de tokenização, cuidei de um portal de notícias e hoje, faz 1 ano e meio aí que a gente está com a Better Usa Blockchain. Muito bom. Não, é aquela história, né? Todo apaixonado por tecnologia sempre acabou pegando no tranco, né? E assim, lógico, agora você está buscando, né, um conhecimento técnico mais focado, né? Mais lastreado, digamos assim, mas muito é experimental. Nossa, quantas situações que eu também, como entusiasta, não tão fera que nem vocês, mas entusiasta, tateando e experimentando, né? Tanto que quando surgiu a questão das criptomoedas e tal, NFT, a primeira coisa que eu pensei, participei de umas palestras, mas eu pensei assim, melhor forma de aprender é testando, brincando, né? E fiz algumas coisas certas, outras erradas, quase tomei golpe também, né? Então a gente vai testando, tateando, mas eu vejo também que a melhor forma de
de aprendizado. E a gente sabe também, né, pessoal, que muito tem aplicabilidade hoje, essa tecnologia, para solucionar problemas sociais, né, que temos em diversos setores aqui, seja em âmbito comercial de negócio, seja em âmbito de cidade, né? Eu estava num evento recente de Smart Cities, até o Paulo estava lá também comigo, e já comentam muito sobre isso, né? Até para trazer segurança, facilidade, e eu queria que vocês trouxessem aqui para mim a visão de vocês, né? E eventualmente até como os projetos de vocês podem impactar de forma positiva, né, nesses desafios que nós vivenciamos na sociedade e nas relações de negócio. Paulo, quer... No caso da Oxy, né, assim, a nossa maior missão, né, realmente é mitigar, né, as emissões, né, auxiliando na criação de projetos, né, que sejam projetos, né, sustentáveis não só na sua teoria, mas como também em toda a sua cadeia, né? E aí o blockchain é de suma importância para isso. É de suma importância, né? Nós enxergamos assim, não só ali nos registros, né? Mas como também ali na verificação in loco também, né? Tentando daí unir as tecnologias, né? Blockchain com georreferência, né? Satélite, né? Tentar criar um sistema, né, que cada vez traga mais transparência, segurança, né? E isso, né, na minha opinião, ajuda a sociedade. Com certeza. Né? Ajuda a sociedade. Um dos pilares da Oxy é o ESG. Né? A gente tem vontade de criar um selo ESG, né, para enfim, ensinar as empresas, as pessoas das conformidades necessárias do mundo moderno, né? Então eu vejo uma importância fundamental nessa parte social também e de governança, enfim, né? Do environment, né? Eu acho fundamental. E o bacana é que eu que interajo bastante também com empresas, quando trazem esse assunto de, poxa, tem interesse em buscar um crédito de carbono e tal, sempre pensam direto nas certificadoras, né, que conseguem atestar tudo isso, porque tem muito projeto aí que não tem esse lastro, tem áreas que foram inicialmente desmatadas e o próprio dono desmatou e depois agora está fazendo um reflorestamento e agora quer gerar créditos de carbono decorrente desse reflorestamento. Então, poxa, e a história desse lugar? Esses dias a gente sentou com um grande empresário e ele falou que para ele era interessante a história por detrás daquilo, né? Então, poxa, aquele crédito de carbono está sendo emitido ali para as empresas, mas ele gostaria de ter uma região específica que soubesse que o próprio... eu não lembro como é que ele chamou, mas a população ribeirinha ali... Isso, né, sejam beneficiados, né, pelo projeto. Diretamente. E Exatamente. se você não tiver esse tracking, né, e esse controle por meio da blockchain, poxa, a confiabilidade cai. E nesse mercado, né, é fundamental. Esse lastro é fundamental. E o blockchain, eu acho que está tão conectado com essa questão de crédito de carbono por conta disso. Sim. Porque esse lastro, né, e o tracking é super importante. Exatamente, porque é fundamental a auditoria no crédito de carbono. Né? E com um sistema, né, automatizado, né, bem elaborado, né, vai facilitar essa auditoria. Né? E a grande ideia é estar em conformidade com as grandes certificadoras internacionais. Né? Por isso que a Oxy é uma empresa que foi criada na Inglaterra justamente para estar perto das grandes certificadoras. Né? Que a gente vai utilizar, né, o modelo das certificadoras, né, para adequar no nosso sistema. Né? Facilitando também, né, a visão da certificadora lá fora. Na verdade, a gente quer facilitar a vida da certificadora e também trazer para os créditos de carbono brasileiros um valor
mais justo, né? Porque o crédito de carbono ele vale de acordo com a qualidade da certificação dele, né? Então, se você tem um crédito de carbono, né, com uma certificação creditada, auditada, com verificações periódicas, ele vai valer mais no mercado externo. E é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que o crédito de carbono brasileiro valha mais. Boa, isso aí com certeza o blockchain é peça fundamental, né, como ferramenta para desenvolver essa valorização. Excelente. Jaime, e no caso de vocês, assim, como que você enxerga não só o seu projeto, mas também a tecnologia, como pode impactar de forma positiva, né, na parte social ou na parte negocial, né, agregando valor, como o Paulo comentou? Claro. Caio, tem um exemplo que eu gosto de dar bastante, e até ele é a razão que eu fiz a BUB, então a Better Use Blockchain, que foi quando eu precisei fazer uma viagem para a África do Sul. E dentro dessa viagem, a gente estava no período ainda de Covid, então estava inclusive no ápice do coronavírus. E eu precisava da minha certificação, da minha carteirinha de vacinação ali, que eu tinha tomado as vacinas, porque precisava para embarcar. A África do Sul não exigia, mas o aeroporto de São Paulo me exigia isso. E aí quando eu fui até a prefeitura, o órgão responsável, eles falaram, cara, você tem que esperar alguns dias aí porque a gente está sem acesso às informações. Eu falei, como assim vocês estão sem acesso? A gente teve um problema aqui e a gente está sem acesso. E aí não quiseram dar muito detalhe, mas para bom entendedor, meia palavra basta, né? E aí eu pensei, falei, impossível que esses caras não tinham um backup das minhas informações em algum lugar simples, não é possível. Eu falei, se essa informação tivesse em blockchain, eles podiam sequestrar a informação, mas eu como cidadão não ia perder acesso àquilo que é meu por direito. E aí ali surgiu a minha indignação. Falei, caramba, acho que pode surgir alguma coisa disso. E aí num segundo momento foi quando eu estudei numa instituição de ensino, e aí eles por um período deixaram de me cobrar mensalidades também da faculdade. E eu conversei com um amigo meu, falei, cara, deixaram de me cobrar lá, faz uns 2 meses que não vem o boleto. E aí ele me respondeu, ele falou, só vão te cobrar se você lembrar eles que você existe. Eu falei, como assim? Cara, todo o grupo educacional deles foi hackeado e eles não sabem quem é você, que curso você faz, quanto você deve. E eu pensei, meu Deus, se tivessem apenas a informação do meu nome, o meu CPF e o valor em débito, cara, fechou, tá certo. Então, eu percebo que tanto a blockchain em si, quanto, obviamente, a solução que a gente tem desenvolvido, são para pequenos detalhes, então, para fazer um armazenamento de alguma informação, usando ali, né, toda a infraestrutura que a gente utiliza, informações básicas do cotidiano, como também para governos, para empresas big techs, empresas maiores que utilizam de informação para fazer a salva desses documentos. Então, por exemplo, uma instituição de ensino precisa fazer o armazenamento dos seus documentos por pelo menos 100 anos. Em 100 anos, vamos ser bem sinceros, a tinta já saiu dele, a traça já corroeu, mas aquele papel precisa, por uma norma governamental, ser armazenado, ser estocado. Óbvio que de um tempo para cá tudo já se tornou digital e esse problema do papel sumir, ele quase que já não existe. Mas, invariavelmente, esse documento precisa estar armazenado em um ambiente. E aí, nós, como Better Use Blockchain, criamos uma solução e aí também a blockchain, em alguns aspectos, consegue, de alguma forma, suprir essa necessidade. E aí, então, óbvio, né? Também questão de transparência, imutabilidade. Então, isso, no mundo atual, é fundamental. Não, é excelente. Tanto a questão do armazenamento, quanto da questão de atestar que aquele documento é original mesmo e enfim, fidedigno e vai se prestar àquela finalidade, né? Que não foi alterado ou algo nesse sentido. Então, eu concordo e assim, vejo também só como benefícios para N situações, né? E a gente vê quantos problemas, né, a gente sofre, vivencia e sofre com as consequências da ausência disso, né? Você trouxe 2 exemplos aí,
Jaime, e realmente a gente poderia listar tantos outros, né? Em especial na esfera contratual, né? Documental, de identificação, né? Eu também, na minha atividade diária aqui, eu vejo, às vezes, para a gente ter certeza no dia da assinatura de um instrumento super relevante de compra e venda de uma empresa, a gente costuma fazer videoconferência, colocar o arquivo num data room, que é, em tese, num ambiente seguro virtual, mas na hora que você tira desse data room, o documento já pode ser alterado, então a gente faz isso tudo por videoconferência, extrai o documento, todos ao mesmo tempo olhando o que está acontecendo, insere numa plataforma de assinatura, a assinatura vai. Então é uma energia que é aplicada em algo que poderia, de forma muito simples, ser resolvida. Tiveram dias que eu fiquei 1 hora já nessa dinâmica para testar que o documento não tinha sido alterado até o momento da assinatura, porque senão daí coloca para assinatura, daí tem que baixar, ver se o PDF foi alterado ou não. Então realmente desafios, oportunidades para solução do problema com a blockchain são inúmeros, e vocês trazem exemplos dos projetos de vocês aqui que só intensificam mais essa nossa visão de importância. Então acho que está todo mundo convencido já ali que está assistindo de que o troço é importante, né? Mesmo para aqueles que ainda não tinham tido contato. Porém, nós sabemos que nem tudo são flores e que, embora tenhamos várias oportunidades, temos desafios, principalmente no sentido de entender a tecnologia, né? E na parte mais de burocracia, talvez governamental, de assimilar isso e falar, não, beleza, né? Isso é legal, importante, mas, putz, para implementar isso aqui complica, né? Em especial quando a gente fala sobre cartórios. Então, a gente acabou de falar sobre as oportunidades. E agora eu gostaria de trocar uma ideia aqui com vocês sobre os desafios para a implementação, né? Tanto, às vezes, no desenvolvimento da tecnologia, como também no convencimento daqueles que vão se beneficiar, em especial de eventual órgão público. Então, tá com a palavra aí, Paulo. Vamos seguir essa ordem. Eu escutando vocês falarem, me veio bem nítido a questão do blockchain da rede pública e da rede privada, né? A rede privada são projetos especiais que a tendência é cada vez mais, né, as instituições, empresas, tal, buscarem, né, soluções, né, que sejam mais fáceis, né, e também, enfim, dentro de uma tecnologia que esteja com uma propriedade assim, em alto nível, né, que é o caso do blockchain, que é uma tecnologia, né, incrível, né? Eu acho que o principal é a questão das instituições, por exemplo, governamentais, a questão da centralização dessas instituições, né, é o que acaba criando uma barreira, porque o blockchain, fundamentalmente, ele é descentralizado, né? Então, eu costumo até dizer, não, ele é a rede do povo, né? Até a forma como ela é arquitetada, né? Então, eu vejo a dificuldade isso falando do macro, né? Agora, para mim, a maior dificuldade que eu tenho hoje de convencimento de um cliente, né, é realmente demonstrar para ele, porque é muito abstrato para o cliente, né? Explicar para o cliente que não, veja, você vai ter todo o teu processo registrado num blockchain, que é uma cadeia de dados que vai estar ali com todas as informações, com toda a transferência das coisas. Ele é difícil entender. Então isso realmente existe uma barreira, mas eu acho que é uma barreira que com o tempo vai acabar, né, sendo ultrapassada, né? Até porque cada vez mais a gente tá vendo aí a evolução dos millennials, né? Muitos millennials também assumindo, né, algumas posições em empresas, né, empresas importantes,
E isso vai trazendo, na minha opinião, essa mutação para um maior entendimento, né, da tecnologia. Perfeito. Muito bom, muito boa análise. O que você acha, Jaime? Bom, desafios é até mais fácil de falar, né? Porque a gente vivencia eles basicamente quase que todos os dias, então dá para também listar, né? Boa parte deles. Mas cenário macro, seguindo também a lógica do que o Paulo falou, eu acredito que a gente vem numa crescente tecnológica, não só relacionada à blockchain, mas na verdade relacionado à internet. Então, primeiro as coisas acontecem, depois acontece uma lei para essas coisas. Então, por exemplo, pensar lá na lei Carolina Dickmann. Só existe essa lei não porque ela foi a idealizadora de um projeto que buscava a privacidade, mas era porque ela teve um problema com a privacidade dela. E eu percebo que, juridicamente, no blockchain a gente tem enfrentado alguns aspectos nesse sentido. Então, você entra em alguns temas, parece que é uma área cinzenta. Não, você faz isso, mas tá, conversa com o órgão Y, com o órgão X, que daí você está protegido. E aí você dá uma lida um pouco mais, você lê, você pensa, opa, parece que não é só isso. Calma, o que faz? Então, eu percebo que no cenário macro, falta ainda talvez uma capacidade de entendimento dos responsáveis nesse quesito de falar o que pode e o que não pode, e aí a gente tem outro problema. Porque o Bitcoin, ele foi criado contra uma coisa que podia, que eram os bancos. Então, nesse meio todo, entra até uma questão meio filosófica relacionada a tudo isso. Mas eu vejo que, para vocês, advogados, vocês estão com uma batata quente na mão. E nos próximos 3 anos, vocês têm que resolver. Porque vem Drex, vem implementação... Nexus. Vem agora acho que é o Brexit, com a integração no sistema de pagamento global entre países, não sei o quê. A coisa está acontecendo. Exatamente, sabe? O blockchain do BRICS. Isso, né? Então, a coisa está acontecendo muito rápido. Só que não existe demanda preparada para atender isso, tanto na área jurídica, quanto na área de desenvolvimento, quanto na área de gestão de um projeto, então, de maneira geral. Agora, na área individual, do dia a dia, assim, do cotidiano, eu também concordo com o Paulo 100% nisso, que é uma dificuldade das pessoas desmistificarem o que é a blockchain, o que é essa infraestrutura que rodeia por trás. Então, porque ou elas tiveram uma experiência muito positiva que, no momento dessa gravação do podcast, 94% das pessoas estão positivas porque compraram Bitcoin abaixo do preço atual, ou elas têm uma experiência extremamente negativa porque elas perderam muito dinheiro em alguma coisa que elas acharam que era criptomoeda, que era blockchain, que era qualquer coisa nesse sentido. Então, para o dia a dia, eu acredito que o nosso desafio como empreendedores é desmistificar isso, trazer uma simplicidade. Para o cliente final, ele pensar, uau, é só isso? Não pode ser só isso. Porque se a gente olhar em grandes empresas, bancos, já usam blockchain na infraestrutura deles. Mas quanto custou para fazer isso? Sabe, o seu Juquinha da esquina, ele não tem capacidade para fazer isso. Só que nós, como empreendedores, temos que pensar no seu Juquinha. Temos que pensar, obviamente, também em governos, também em bancos e diversas situações nesse sentido. Então, um pouco assim do que eu penso é relacionado a isso. Boa. Se me permite, eu também quero dar o meu testemunho aqui dos desafios, né? Em 2017, eu faço parte de várias comissões da OAB, né? A OAB Paraná aqui, ela está bem avançada e está na vanguarda, digamos assim, quando a gente fala das outras OABs, né, aqui do Brasil, no sentido de estudar os reflexos jurídicos de todas as tecnologias, né? E eu tive a chance de liderar e de coordenar mais de 12, era em torno de 12 grupos de discussão sobre tecnologias distintas, dentre elas a blockchain. E eu participei de diversas discussões jurídicas sobre o tema, regulatório,
elaborando artigos, né, reunindo outras pessoas, outros advogados entusiastas, outras pessoas entusiastas, empreendedores entusiastas sobre o assunto. Até o Jaime teve a oportunidade de estar num desses eventos, justamente porque havia muita desinformação a respeito, né, e até mesmo uma má compreensão por conta dessa confusão e sempre misturar, né, só atrelar blockchain com a criptomoeda. Né? E a gente sabe que realmente foi bem trágica a situação aqui no Brasil, né, com isso, em especial aqui em Curitiba, que nós tivemos um episódio bem significativo aqui. Então eu participei de diversos foros de discussão e sempre nesse contexto que o Jaime trouxe. Então é uma zona cinzenta para o mundo jurídico, né? Tem projeto de lei, discussões, audiências públicas, os órgãos reguladores iniciando um posicionamento sobre isso, né? E daí bate na porta os nossos queridos clientes empreendedores e falam: Kael, meu projeto é esse, posso ou não posso? O problema é que não existe uma resposta nesse sentido. Eu e o Paulo aqui, a gente já até fez uma consulta juntos sobre um outro determinado assunto para um órgão regulador e eles ficaram em cima do muro. Só que eles não se posicionaram justamente porque na sequência teve algo formal a respeito do tema. E mesmo assim, continua alguns pontos em zona cinzenta. Então, qual que é a questão? É exatamente o que o Jaime falou. Primeiro inicia-se a atuação. Aí, quando o negócio começa a dar muito problema, ou quando todo mundo já está maduro sobre o tema, regulamenta-se daí de uma forma mais pacífica. Agora, com todo esse movimento, eu acho que não tem como a gente não caminhar para isso, né? Um exemplo foi o Pix, digamos assim. Tivemos algumas plataformas que começaram a fazer algo semelhante, daí quando veio o Estado e fez, teve uma regulamentação. Então eu imagino que deva se repetir da mesma forma. Sob o ponto de vista regulatório, e agora o fato é acompanhar e ver como que as coisas vão se desdobrar. E um outro exemplo interessante, né, que é um desafio também na compreensão e no convencimento das pessoas, eu também faço parte de um outro conselho de blockchain e ativos digitais, enfim, de um outro órgão que eu não vou mencionar aqui, por algumas questões, mas numa das nossas reuniões, onde nós estávamos discutindo com alto nível esse ponto e os benefícios da tecnologia para os empresários, o presidente da instituição, junto com alguns outros conselheiros, falaram assim: não, mas isso aí é pirâmide, né? Isso aí, então, isso é aquele negócio lá que teve golpe e tal. Então há ainda, no nosso mundo do empreendedorismo, muito preconceito e muita confusão. Então, inclusive, esse nosso episódio, ele contribui, né, para aqueles que querem obter um conhecimento a respeito do tema e ver possibilidades, né? E não só consumir um conteúdo que, levou eles talvez a acreditar que seja só coisa ruim, como o Jaime colocou. Se 85% das pessoas tiveram uma boa experiência com criptomoeda, vão achar legal. Quem não teve, não vai nem querer saber mais. E pode ser que aqueles que saibam efetivamente o que é a tecnologia e as possibilidades seja 1% ou menos do que isso, né? Então eu acho que dos desafios que vocês comentaram, acho que a gente vive um pouco isso e eu vivi na pele toda essa questão ao longo desse tempo. Mas eu imagino que nos próximos 1 ano e meio, 2 no máximo, a gente já tem um asfalto muito bem pavimentado para que a gente possa desenvolver os projetos de vocês e tantos outros nessa esteira. Boa. Agora, pessoal, falamos sobre oportunidades, falamos sobre desafios, né? E dentro desses desafios a gente falou um pouquinho das nossas expectativas em relação ao futuro, né, da regulamentação. Mas eu queria ver com vocês aqui, que vocês compartilhassem com quem está nos assistindo, a visão de vocês para o futuro, tendo o blockchain como uma tecnologia preponderante daqui para frente. Porque uma que a gente sabe falar muito bem é inteligência artificial, com o ChatGPT que está muito mais tangível, né?
as 1000 possibilidades que a gente pode ter. Agora, com o blockchain, né, o que vocês me dizem assim a respeito de visão de futuro, de desenvolvimento de projetos e mercados? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é a desmistificação do blockchain, né? Principalmente por as pessoas falam, se escutam blockchain, já associam a criptomoeda, né? E o blockchain está muito além de criptomoedas, né? Então, eu acho que a inclusão também, né, é um fator preponderante, né, para a evolução do blockchain. Eu acho que projetos como o seu, né, que você comentou, que quem tem que ter acesso também é o dono da banca, o dono da lanchonete, tem que ter acesso. Esses processos de inclusão, esse tipo de empreendedorismo eu acho fundamental. Eu acho que para o futuro é inevitável que a tecnologia cada vez cresça mais, né? A gente tem aí a Web3 também, já em pleno, né, que muita gente nem sabe, nem imagina do poder da Web3, só quem entende mesmo, né? Então eu acho que realmente é a democratização, né? Eu realmente espero que o blockchain crie uma democratização, assim, que seja possível uma inclusão em massa das pessoas, né? Obviamente na medida do possível, né? Mas eu acho fundamental porque é uma tecnologia que nos traz independência, né? Transparência, né? Confiança, né? Então as transações financeiras dentro do blockchain são extremamente seguras, né? Eu acho que no futuro a maioria das transações vão ser feitas dentro do blockchain, já está caminhando para isso, né? Todos os bancos centrais do mundo criando as suas CBDC, né, que são criptomoedas, né? Então está caminhando para isso. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver o blockchain aí realmente cada vez mais em voga, vamos dizer assim. Bom, eu gosto de um exemplo, até de um estudo de caso que a gente está fazendo, e se Deus quiser, e próximo cliente nosso, que é uma prefeitura que a gente conheceu na Smart City, inclusive, também. Dentro dos relatos que eles colocaram ali do cotidiano daquela prefeitura, daquela situação, eles comentaram que na gestão passada, alguns projetos, se não a maioria deles, foram apagados porque o antigo prefeito não tinha se reelegido e não queria que desse sequência, e assim, por motivos também do prefeito que não foi eleito. Então, talvez não seja algo tão ético para se fazer, mas assim, eu não conheço, então não vou julgar. Mas então blockchain é matemática. Então matemática ela é exata. Tendo uma informação dentro da blockchain, ela está ali. Então, puxando para um estudo de caso, para o dia a dia, por exemplo, se esses projetos estivessem minimamente armazenados ali, parte deles dentro da infraestrutura blockchain, aquela informação ela nunca teria sido apagada. Consequentemente, não teria uma continuidade. Né? Teria uma continuidade. Então, sabe, eu vejo que a blockchain ela está entrando num momento muito tangível da nossa realidade pelo cotidiano que ela vai enfrentar. Então, você comentou, né? Já tem bancos usando do mundo todo utilizando blockchain. Mas está chegando a hora da blockchain descer e também atingir pequenas áreas da sociedade. Porque 1 mais 1 é 1. Então, por exemplo, se uma prefeitura falou que vai gastar numa pavimentação de ciclovia R$200 mil, ok, vamos criar um token disso e para cada R$1 gasto, a gente faz a transparência em blockchain. Da mesma forma, dentro do teu projeto, com o crédito de carbono, cara, para cada crédito de carbono que for emitido, for gerado, cara, a gente gera um token equivalente a isso. Então, traz uma transparência simples e que demonstra. Simples e muito efetiva, né? Porque tá ali, né, nu e cruamente para ser verificado. E não tem como ser mudado, né? É imutável. Exatamente. Então, daqui 100 anos a informação é a mesma. Daqui 200 anos a informação vai ser a mesma. Então, assim, se alguém faz as coisas de um jeitinho meio errado, com certeza a blockchain não é o melhor caminho para ela. Exatamente. E esses
que são os nossos maiores obstáculos, né, no meio do caminho. O que eu vejo? Esses dias eu estava refletindo e é na dificuldade que a gente vê as oportunidades, né? Eu estava numa operação também de compra e venda de uma outra empresa fora do Brasil e numa determinada situação os sócios dessa empresa estrangeira iriam integralizar a participação da empresa lá de fora aqui no Brasil. Tá? Então, por exemplo, Jaime e Paulo são sócios da Conexão Empreendedorismo Limitada nos Estados Unidos e eu convido vocês para fazerem parte da minha empresa ou, enfim, vocês vendem participação para mim, algo nesse sentido, e vocês entram na minha empresa. Só que sobrou um pouquinho de participação lá fora. Aí vocês vêm e aportam essa participação de vocês da empresa dos Estados Unidos aqui no Brasil. E daí vem aquela questão, poxa, mas como que eu faço essa integralização de cotas de uma empresa estrangeira, que às vezes tem até formas de contabilizar diferente, legislação diferente, né? Poxa, como que fica isso? E a gente faz isso aqui no escritório. Só que é um grande desafio, porque você tem que pegar os atos constitutivos da empresa de fora, apostilar, então, como se fosse certificar, registrar lá num cartório, digamos assim, que tenha convênio da apostila de AIA, paga-se um valor, vem para o Brasil a versão física desses atos constitutivos apostilados, pega-se esses atos constitutivos, traduz numa agência de tradução juramentada pela junta comercial e daí você faz uma alteração contratual, explica para a junta comercial o que você está fazendo e integraliza. E daí depois o que acontece? Se vocês integralizaram toda a participação da empresa de fora aqui, na verdade agora quem é dona da empresa de fora é essa do Brasil. Então ela tem que passar a ser sócia principal, única e majoritária da empresa de fora. Então, vejam, é uma operação matemática que tem que ser feita. E burocrática. Ultra burocrática. E pensem, se a empresa lá de fora, ela é, digamos assim, uma sociedade limitada, e a do Brasil, onde você está integralizando também é limitada, você não precisa de laudo para integralização das cotas. Agora, se uma SA, sociedade anônima, né, fechada, digamos, e aqui uma sociedade limitada, você precisa de um laudo para fazer uma integralização. Então veja, uma burocracia enorme. E eu estava no meio desse mundo aqui já pela 5ª vez esses dias e eu pensei, poxa, seria muito mais fácil se houvesse uma blockchain onde tudo isso estivesse registrado e a operação iria fluir em questão de minutos, né, ou digamos assim horas, vamos dizer assim, que teria que analisar muito bem ali, né, antes de executar. Mas hoje demora semanas. Eu acho que vai chegar nisso. Com certeza, eu acho que chega pelo seguinte, mais do que nunca as relações comerciais elas estão ultrapassando os limites geográficos. E quando a gente ultrapassa os limites geográficos, a gente percebe o quão mais burocracia surge. E isso não é bom para o mundo dos negócios, porque a gente está falando de tempo, a gente está falando de investimento alto e às vezes até deixar de gerar uma receita decorrente daquela situação que está sendo criada. E o que a gente tem para resolver isso? Justamente o blockchain. Então, eu vejo uma tecnologia que ela consegue apresentar aos envolvidos um benefício financeiro muito tangível, né, quando a gente fala de atalhos confiáveis. Então é assim que eu vejo, para essa realidade que eu vivo no dia a dia. Você veja um smart contract bem desenvolvido para uma solução dessa resolveria. Sim. Executável em cada etapa. Exatamente. Cada etapa ele ia sendo já resolveria. Exato. Então, é o que eu espero, é a minha visão de futuro quando eu falo de blockchain aqui, analisando o meu mundo, né, e as possibilidades que a gente tem aqui. Bom, pessoal, acho que a gente abordou vários temas, né, desde entender o que é a blockchain, as oportunidades, os desafios, né, a nossa visão de futuro. Agora eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, né, para quem está nos assistindo, para aqueles que querem empreender nesse mundo ou para aqueles que querem desbravar
né, a essa tecnologia. Então fiquem à vontade para deixar esse recado. Olha, assim como eu, né, o meu conselho é que você estude, né, que você vá em busca de informações. Hoje tem disponibilizado na internet vários trabalhos sobre blockchain, enfim, smart contracts, né, que hoje também é bem utilizado, né, precisa ser mais utilizado, mas já é bem utilizado. Então, pesquisar, você tentar, no que você quer empreender, né, buscar uma solução tecnológica, né, e eu diria que seria bem bacana você buscar uma solução tecnológica dentro do blockchain para o que você quer empreender. Seja o que for. Seja o que for. Então esse é o meu recado. Legal. Bom, obrigado a todos que assistiram, a todos que prestigiaram. Kael, é um privilégio ter participado. E, bom, tem um texto na Bíblia que fala: percebe o homem diligente na sua obra, perante reis esse homem será posto. Então, se você tem um desejo de empreender, se você ou simplesmente gosta do trabalho que você tem, quer manter o trabalho que você tem, meu conselho é: faça o melhor da melhor maneira possível. Então, poxa, você é um cobrador de ônibus, cara, entregue o troco ali, entregue os recursos financeiros da melhor maneira possível. Você é um gestor de uma empresa que faz seleção de startups. Faça da melhor maneira isso. Quando nós fazemos, né, o nosso melhor com as intenções certas, com o propósito alinhado, sem dúvida vale a pena. Então, eu acredito que dentro do assunto aqui, blockchain, né, nós falamos algumas vezes sobre a informação ser imutável, ela durar por anos e anos, 100 anos. Nós não estamos falando do que o Jaime somente vai viver, do que o Kael vai viver, do que o Paulo vai viver, mas do impacto que as nossas ações hoje terão no futuro próximo, também como no futuro longo. E essas informações é importante que elas cheguem intactas e verdadeiras para que a próxima sociedade minimamente possa nos estudar e entender tudo que a gente tem passado aqui. Então, empreender não é fácil, mas vale a pena. Excelente. Nossa, com essas dicas de ouro aí, pessoal, acho que não tem maneira melhor de encerrar o episódio. Que, embora o papo seja bom, pauta nós temos, né? E, assim, disposição também, mas sabemos que se for muito longo, vocês não assistem. Então, vamos ficando por aqui. Mas antes eu quero abrir a palavra para que vocês deixem os contatos de vocês, quem quer eventualmente conhecer mais as plataformas, entrar em contato, trocar uma ideia, fazer proposta de investimento, né? Então deixem os contatos aí para quem está nos assistindo, qual que é a melhor forma de falar, tanto com a Oxy, Paulo, ou com a Bub e Jaime. A Oxy, você pode acessar o site da Oxy, né? Lá vai ter todos os caminhos, né, para você entrar em contato, para você saber mais sobre a Oxy, né, e também entrar em contato comigo mesmo. Legal, Paulo. Show de bola. Então, ficou aparecendo aqui, ó, pessoal, quem quiser pode entrar no site. Jaime, fique à vontade. Legal. Para quem gostaria de saber um pouco mais sobre a Better Use Blockchain, pode me procurar no LinkedIn, então Jaime Tavares, ou até mesmo, obviamente, procurar a própria empresa, então no LinkedIn mesmo, então Better Use Blockchain, e através do e-mail help@betteruseblockchain, que também vai estar passando aqui na sua tela por agora, beleza? Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, agradeço a vocês que nos assistiram até agora. De todo modo, a gente vai deixar os contatos tanto do Jaime quanto do Paulo e das empresas aqui na descrição do episódio. E ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.